O portal R7 da Rede Record está publicando episódios de um documentário de investigação da morte da médica Juliana Ruas Elaua, daqui de Teófilo Otoni, ocorrida no mês de setembro em um quarto de hotel na cidade de Colatina, onde ela estava hospedada com o marido, Fúvio Luziano Serafim, ex-prefeito da cidade de Catugi, que passou a ser o suspeito da morte da médica. E esse caso ganhou repercussão em todo o país e abalou principalmente a nossa região, já que tanto a vítima como também o acusado de ter provocado a morte dela são pessoas muito conhecidas em meio à sociedade, nos vales do Mucuri e do Jequitinhonha. Nesse documentário, exibido pelo portal R7, da Rede Record de televisão, tem imagens inéditas do relacionamento do casal, do vício em drogas, da convivência e da investigação da morte de Juliana. E a gente traz para você, que ainda não teve a oportunidade de acompanhar, mais um episódio publicado nas últimas horas pelo portal R7 e que você acompanha agora aqui na Voz. Esse é um crime muito recente, aconteceu agora em setembro do ano passado, a investigação correndo ainda, tudo muito quente. É o caso de um ex-prefeito que está sendo investigado por feminicídio. Ele é suspeito de assassinar a mulher dele num quarto de hotel. Uma médica renomada da cidade, e esse casal fazia uso de droga, medicação e droga ilícita também. É um caso que ainda está sem solução. Ninguém sabe se o Fúvio matou ou não a Juliana. A Justiça do Espírito Santo decidiu manter na cadeia o ex-prefeito de uma cidade mineira, investigado por assassinar a mulher. Juliana Ruas, de 39 anos, foi encontrada morta dentro de um hotel em Colatina, na região noroeste do estado. Esse é um crime que ele foi todo registrado por câmera de vigilância. Mais de 10 câmeras no hotel, diversos ângulos. Corredores, a recepção, a gente consegue acompanhar tudo o que acontece da chegada deles até o momento da morte. Menos no quarto. Menos no quarto. O grande mistério está no quarto deles. Ela atuava no ramo da psiquiatria. Ele já foi prefeito por 2 vezes de uma cidade aqui vizinha. A família tem empresa de laticínios. O pai dela é médico, né, que ainda atua, foi prefeito da nossa cidade. É que é um crime que envolve 2 famílias tradicionais da região, né? Ela, filha de ex-prefeito, ele, ex-prefeito de outra cidade, ela médica, famílias tradicionais da região. Então ficou todo mundo chocado com esse assassinato e com a prisão dele, né, pelo homicídio. Como que a cidade recebeu a informação de que ele estava preso, acusado de matar a própria mulher? Bom, isso aí foi uma surpresa, né? Que a gente, assim, não tem certeza do que aconteceu, né? A gente fica meio, assim, com dúvida, né? Ele era um bom prefeito? É. Aqui onde você procurar aqui, todo mundo vai falar a mesma coisa dele. É um cara que nunca foi de bagunça, nunca, né? Então, é isso aí. O ex-prefeito, elogiado pelos moradores de Catugi, cidade de 8.000 habitantes no norte de Minas Gerais, é o mesmo homem que aparece nestas imagens. Fúvio Serafim está inconsciente, deitado no chão do quarto, ao lado da mulher, Juliana. Os dois estão sob efeito de remédios de uso controlado. No começo que eles começaram a usar droga, os irmãos dele, os 3 irmãos, me procuraram no consultório dizendo que os 2 estavam usando droga e que eu poderia ajudá-los. A relação deles começou em 2017. Na época, Juliana era a psiquiatra de Fúvio. Ele ainda estava casado com a primeira mulher com quem teve uma filha. Eles tinham assim uma relação porque a esposa foi paciente da Juliana e o Fúvio também. E sinceramente eu achei assim que
que ia ser um prato cheio para Juliana, porque a Juliana é bonita, inteligente, é uma médica, rica, não precisava de nada. E ele, um cara bonito, prefeito, rico. Ela estava saindo do primeiro casamento dela, né? E acho que não terminou de uma maneira muito bacana. E eu estava aqui na sala com meu esposo e meus filhos e escutei barulho de coisa quebrando. Acho que foi o meu ex-marido que esteve lá, eles discutiram e tal, mas eu não ouvi também. E aí encontrei o Fúvio sentado no sofá. E aí eu perguntei se ele era namorado dela. Ele disse que ainda não. Juliana sempre teve uma instabilidade emocional que preocupava a família e os amigos. Tudo começou por causa de problemas de saúde que surgiram na adolescência dela. Há muitos anos atrás, quando ela tinha 14 anos, ela teve um câncer. O mesmo câncer da mãe. Alguns anos depois, ela veio perder a mãe dela. Foi quando complicou mais ainda. A despedida dela e da mãe foi uma coisa dramática. Quando ela formou, a mãe dela já tinha falecido. Fui para a formatura dela, com o irmão, com todo mundo. Muito difícil para todos nós. O câncer que enfrentou e a morte da mãe fizeram com que Juliana passasse a conviver com uma forte depressão. Ela também tinha acabado de sair de um divórcio complicado antes de se relacionar com Fúvio. Por sua vez, o então prefeito de Catugi havia perdido a esposa, mãe da filha dele, em um acidente de carro. A nova companheira chegava para ocupar um vazio na família do político. Como ele mesmo contou em depoimento, obtido com exclusividade por nossa equipe. Assim que houve o falecimento da mãe biológica, passado aproximadamente no máximo aí uns 2 meses, fomos literalmente morar no apartamento com a Juliana. Então, a Juliana foi extremamente importante, presente na vida de... Nós formávamos uma família linda, perfeita. Para mim, era tipo o casal de revista. Casal perfeito. Com a filha perfeita. Tudo perfeito, para mim era isso. Eu sei que Ju era muito apaixonada por ele, né? E tudo aconteceu muito rápido. E quando eu soube que ela, né, tinha se casado, eu me assustei, porque eu soube pelas redes sociais. Eu nem fiquei sabendo. Ao contrário do primeiro casamento, né? Ela nos convidou, a gente foi. Só comecei a notar algumas coisas, né, devido a alguns acontecimentos aqui no prédio mesmo. Aos poucos, o relacionamento que gerava tanta expectativa nos familiares seria devastado por uma substância de nome pouco conhecido, a ketamina. Juliana fez o primeiro contato com a ketamina em 2017, quando ela passou por um processo de infusão de ketamina para tratamento de depressão. Ela era portadora de uma depressão crônica, de transtorno de oposição e desafio e bipolaridade. Daí para frente, a ketamina é viciante, é perigosa. Passou a usar a ketamina, tira a dor. É um remédio também que tira um pouco da depressão. É usado em consultórios psiquiátricos no soro. Quando o paciente está em crise muito grave, com tentativa de autoextermínio, a ketamina pode ser usada dentro de doses terapêuticas normais para poder tirar esse quadro depressivo. A ketamina ela é classificada como um anestésico. Ela já tem um caráter maior de sedação. Os opioides, de uma forma geral, eles trazem uma sensação de bem-estar, uma sensação de euforia inicial. Elas podem levar essa sensação de querer sentir essa sensação novamente. A ketamina ela não é vendida ao paciente em drogaria, por exemplo. Ela é restrita ao uso hospitalar, a ketamina na sua forma injetável.
Por ser psiquiatra, Juliana tinha acesso fácil à ketamina. A clínica dela recebeu um alvará que permitia adquirir e receitar esse medicamento controlado aos pacientes. Um deles era o próprio Fúvio. Eu conheci a ketamina no tratamento que eu fiquei afastado a primeira vez, no ano de 2017, posterior ao falecimento de minha esposa. Eu desenvolvi e fui diagnosticado com a síndrome do Burnout. Fúvio se refere ao burnout, síndrome caracterizada pelo esgotamento profissional. Devido a um processo de depressão crônico associado a um processo de esgotamento físico. Nessa época eu conheci a ketamina, fiz uso de outros fármacos, mas conheci através da infusão, que é na via venosa, administrada em ambiente hospitalar ou clínica médica. Mas os efeitos da ketamina na vida de Fúvio e Juliana iriam muito além de qualquer justificativa médica para o uso dela. Esse aqui é o apartamento que ela morava com Fúvio. Segundo andar, janela tá com a cortina aberta aqui, olha. E aqui já havia relato de muita briga entre o casal. Os vizinhos reclamavam das discussões, do comportamento dos dois. A sala da casa dela é aqui. A gente estava aqui, até ali na cozinha, a gente ouvia, né, tudo. Bom, chegou ao meu conhecimento que ele entrou em surto psicótico e estava querendo quebrar as coisas em casa e gritando. E ela, a Juliana e a menina pedindo socorro, gritando, pedindo por socorro. Houve intervenção dos vizinhos. E assim, ele tentando manter a coerência, né, quando falava, mas você via que ele estava se fazendo um esforço para mostrar que estava lúcido, mas não estava. Foi na cidade em que o pai de Juliana foi prefeito que a dependência química dela mostraria seus efeitos mais intensos. Teófilo Otoni fica a 70 quilômetros de Catugi, onde Fúvio comandou a prefeitura por 2 mandatos. Pouco tempo antes agora da morte dela, as amigas, os familiares falam que ela pouco saía daqui. Ficava muito reclusa, os familiares vinham até aqui, mas diziam que ela não estava, os funcionários não deixavam entrar, a família suspeita que é porque ela estava sempre drogada, dopada. Ela foi ficando mais acabada. A Juliana era uma menina que parecia uma boneca. Eu, sinceramente, eu não sabia o que estava acontecendo, mas no final ela estava muito acabada. Muito acabada. Tipo assim, envelheceu anos. Alguns sinais estavam ali, mas a Ana Paula só percebeu depois da morte da amiga. Nesta foto, a perna de Juliana aparece com muitas picadas de agulha. Essas fotos foram tiradas no casamento do amigo nosso. Depois que aconteceu as coisas, minha irmã pegando as fotos, ela abriu a foto e falou assim: olha as pernas da Juliana, Ana Paula, como é que tá? Aí que eu fui reparar as pernas dela.